pra cá. Eu quero declarar que é santo. Deixa eu ver se eu desligo aquela luz. É aquela luz ali. Agora, bem melhor. Amém. Arestas reparadas, brechas fechadas. O diabo já ensaiou um levante, mas estamos ao vivo mais uma terça-feira para honra e glória do Senhor Jesus. É Ele que manda aqui neste canal. Você que está vendo pelo YouTube, já está gravado e editado. Meu amado e minha amada, que me assistem no dia de hoje. E vamos que vamos, né, amados? Eu tô muito animada de falar desse tema, até porque eu tenho muita legalidade para falar sobre isso. Afinal, eu usei piercing e tenho até hoje 23 tatuagens. Cheguei a fazer 23 tatuagens porque quando eu fiz a 23ª, foi aí que Jesus me revelou que era pecado. Então, o que eu fiz antes foi no meu passado. Eu não conhecia a palavra de Deus. E, amados, eu recebo muitas dúvidas sobre este tema. Ah, mas botox é agulha, mas eu posso micropigmentar a minha sobrancelha? Gente, tem que bloquear esse cara, pelo amor de Deus. Eu nem sei bloquear quando eu tô ao vivo. Demônio, sai. Eu vou usar a arma da oração. Senhor, tira esse cara agora. Pai eterno, se tu és Deus em minha vida, Senhor, no meu ministério, retira esse demônio daqui. Pai eterno, em nome de Jesus, eu não vou aceitar, Pai, nenhum levante da parte dele. Rica de labachuri calabaçou me que ne faz. Agora, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, eu tenho muita legalidade para falar sobre isso, porque eu fiz tatuagem. Não faço mais porque descobri que era pecado. Amém? Então, vamos ao estudo. Tatuagens, piercings e qualquer procedimento com agulha. O que é pecado, o que não é. Vamos lá agora. Levítico 19, verso 28. Vamos para o livro de Levítico. A lei que o Senhor passou para os ministros, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que estariam à frente do tabernáculo, da casa de Deus. Amém, meus amados? E diz assim a palavra do Senhor: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Então, Deus deixou claro ainda no Velho Testamento. Acontece, meus irmãos, que eu nem sabia que existia Levítico na Bíblia. Para começar, gente, tem que bloquear esse cara. Deixa eu ver se eu consigo. Bloquear, consegui. Uou, aleluia! Yera latera la calabás. Vai de volta pro inferno, seu demônio. Tu e toda a tua legião. O demônio se levanta, né, amados? Ele não quer que eu fale sobre isso. Ele não quer que vocês tenham acesso à verdade. A coisa que o diabo mais gosta é que a gente seja, tipo assim, radical numa coisa. Então, o que ele quer que eu passe pra vocês, o demônio? Tudo que leva agulha é pecado. Mas isso é uma mentira, mais uma das mentiras do diabo. Então nós vamos, à luz da Bíblia, avaliar o que é pecado, o que não é, dentro desse contexto. Então ele fica louco e levanta. Ele levanta a pomba gira. Por quê? Porque o diabo, ele me deseja, irmãos. Ele me deseja dia e noite. Eu tenho 5, vou para 6 anos sem beijar na boca, sem relacionamento com ninguém. Então ele não quer isso, porque é uma brecha poderosíssima para ele agir numa vida. É a brecha sexual, é a brecha sentimental como um todo. Eu já sonhei, meus irmãos, que eu ia trocar de roupa, saía do banho, fechava toda a casa, o quarto que eu tava, com ferrolhos. E na hora que eu estava trocando de roupa, o diabo atravessava a parede. Ele mesmo materializado, atravessava a parede e dizia: ha, não adianta fechar tudo, porque eu posso atravessar a parede e te ver nua. Então, para vocês verem o nível de perseguição do inferno contra mim, por causa da minha santidade, que é uma arma poderosíssima, contra o inferno é a santidade. Então, Deus deixou no Velho Testamento, voltando ao assunto, não façam cortes, não façam tatuagens. Isso era um costume que os hebreus trouxeram do Egito. No Egito isso era comum. Amém, meus irmãos? Então,
Deus deixou. Acontece que eu, você, talvez não tenha tido acesso. Talvez não tenham tido acesso. Amém? Então agora, depois que eu fiz a 23ª tatuagem, o Senhor me levou a Levítico 19:28 e disse, olha, é pecado. Mas como você não conhecia essa palavra, e nem a minha palavra, a palavra de Deus, não levou em conta o tempo da ignorância. Amém? Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que importa é quando você tem acesso à palavra, tem acesso à revelação, tem acesso à verdade. E em Deuteronômio, irmãos, capítulo 14, versos 1 ao 2, Deus torna a falar sobre isso na lei, né? Deuteronômio foi o livro, a segunda lei no caso, porque a primeira eles estavam transpassando demais o povo de Israel. Então, tanto que Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, né? Conhecido como a Lei de Moisés. É o 5º livro. Em Deuteronômio, capítulo 14, versos 1 a 2, Deus disse, vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então, em Deuteronômio 14, versos 1 a 12, Deus continua o que falou em Levítico 19:28, mas dá uma explicação mais profunda, fala o porquê daquilo. Porque nós somos santuário, nós somos amados, Deus não quer porque sabe que nos faz mal. O problema da tatuagem e do piercing é o pacto que tem por trás, assim como a acupuntura. Na acupuntura não é diferente. O pacto da tatuagem é com um demônio chamado Moloque. Isso vem desde a antiguidade. Os povos de Moabe cultuavam Moloque. Outros povos inimigos de Israel também cultuavam Moloque. E a tatuagem é um derramamento de sangue para esse demônio. Mesmo que não sangre no mundo físico, no mundo espiritual acontece. E todo tatuador sabe exatamente o que está fazendo, a quem está servindo. Por isso é pecado. No caso do piercing, demônios indianos, há cerimônias na Índia em que a pessoa se coloca piercing por todos os lados. E esse furo, esse derramamento também é para demônios. Amém? E no caso da acupuntura, demônios orientais, um derramamento de sangue para demônios orientais e uma porta de entrada para enfermidades. Então talvez você vá tratar ansiedade com acupuntura, mas aquela agulha entrou em você e quando é retirada, os demônios não saem junto, eles já entraram legalmente. Então muitas vezes você vai tratar ansiedade com acupuntura e acaba adquirindo um câncer e acaba adquirindo um infarto agudo do seu miocárdio. Isso está repreendido para a sua vida, mas agora que você sabe a verdade, não faça mais. A sua ansiedade, sabe aonde ela pode ser curada? Em Mateus 11, dos versos 28 ao 30. Jesus disse lá exatamente que Ele pode aliviar, que Ele pode curar. Depois você lê, meu amado e minha amada que me assistem nesta hora. Então, é muito sério. Eu tinha piercing, eu tinha uma argola no nariz e tinha piercing no umbigo. Certo dia, eu fui para um culto de libertação. Eu ainda não tinha casa de oração, eu ainda andava por Laodiceia. Não é novidade no meu testemunho. Amém, meus irmãos, que eu andei por Laodiceia 2 anos. Quando eu me converti, saí do mundo, fiquei por Laodiceia 2 anos procurando uma igreja de Filadélfia. E até que o Senhor me deu a minha Filadélfia, que é a casa de oração Filadélfia. Então eu fui. E nesse culto, era sexta-feira, 3 da tarde, nunca esqueço. Um pastor orou em mim e eu lá, já evangélica, já convertida, mais com a tal da argola no nariz, o piercing no umbigo e as tatuagens. Estava lá coberta, sempre ando de manga, né? Mas estava tudo lá. E aí, ele orou na minha cabeça. Eu lembro muito bem que ele disse, grande é o chamado, mas o diabo não quer. Aí começou a falar em línguas, rica dela bachúria, pá, eu caí. Caí, fiquei lá, desacordada no Espírito de Deus, não sei quanto tempo. Pode ter sido 5 minutos, mas para mim pareceu horas e horas. Na hora que eu levantei dessa queda, meu irmão e minha irmã, eu vi um demônio. A minha visão se abriu. Eu vi um demônio de 5 metros de altura. Não sei se tinha 3 ou 5 metros, uma coisa assim.
E o corpo dele estava só com tipo uma sunga e era todo tatuado. E a cara dele era de um touro. Irmãos, tinha chifre e tudo, mas pensa, cheio de piercing na cara inteira, no bico dos peitos, cheio de piercing e tatuagem. E ali eu vi aquilo, eu disse, é demônio, não é de Deus. O Espírito Santo me abriu a visão para que eu visse. Irmãos, foi tão forte aquilo, eu lembro exatamente o ano, foi 2014, foi junho de 2014, em setembro de 2014, nós abrimos a casa de oração. E eu lembro que esse pastor, antes de eu cair, ele falou assim, hoje começa um ministério na tua vida, marca a data de hoje, porque hoje começa um caminhar e o levar de muitas almas para o Senhor Jesus. E quando eu acordei lá, levantei, peguei o piercing, saí no meio do culto, peguei o piercing, tirei do nariz, tirei do umbigo e joguei no lixo. E nem continuei mais vendo culto nenhum, fui embora para casa, E naquele dia, o Senhor me mostrou demônios indianos, demônios poderosíssimos que se alimentam desses sangues. Como ele estava todo tatuado e todo cheio de piercing, aquilo era uma coletânea de tudo o que ele adquiria quando as pessoas faziam piercing e tatuagem. Então joguei fora os piercings, era uma coisa que eu podia tirar, meus irmãos. A tatuagem é uma coisa que eu não posso tirar. Portanto, o Senhor me falou, não tire tatuagem, porque também é o mesmo pecado. Vai ferir no laser, vai derramar sangue. O que você fez é o seu passado. O seu passado eu não me lembro mais e vai servir para levar pessoas. Porque até hoje, quando a pessoa vê uma tatuagem em mim, nossa, mas você tem um monte. E eu falo, deixa eu te contar a minha história. Eu era DJ, eu era cantora de rock e isso é uma porta para eu dar o meu testemunho e ganhar almas para o reino de Cristo. Então, essas foram algumas das experiências que eu tive com piercing e tatuagens. Muito forte, muito forte, muito forte. Então, pelo contexto de Levítico 19, 28 e Deuteronômio 14, versos 1 e 2, podemos compreender que os golpes e marcas no corpo tinham relações com rituais pagãos, que envolviam a memória dos mortos e faziam parte da identificação e vinculação da pessoa com crenças em deuses e rituais. Grave isso, deuses e rituais. Piercing e tatuagem remete a deuses e rituais pagãos. Essa é a verdade. E era uma violência praticada contra o corpo. A gente vai chegar lá. Vivi, Marcos está perguntando, mas o brinco também faz parte de agulha. Porém, não há o pacto. Essa é a diferença. Não há o pacto. Amém? O caso do brinco, deixa eu terminar aqui que eu vou entrar. Assim, não é recomendável que um cristão marque o corpo com tatuagens, nem piercings, pois o corpo é templo do Espírito Santo, diz 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Então, vamos lá. A gente vai chegar nos brincos, tá? Deixa eu só concluir o raciocínio que hoje tá difícil. O povo tá agitado, o diabo tá louco, mas eu repreendo em nome de Jesus, eu vou até o fim. Tatuagem de dragão. É uma preferência... Tatuagem de dragão, irmãos, é uma preferência entre os jovens. E o que remete o dragão? Um desejo de autoafirmação. Então, quem é o dragão na Bíblia? Ele simboliza Satanás. Diz Apocalipse 12, verso 9, dizendo, Apocalipse 12, 9 diz lá sobre o dragão, que é Satanás. E Apocalipse 20, verso 2. 1 Coríntios 6, 12 diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, esse trecho de 1 Coríntios 6, 12 vai entrar nas outras coisas, certo? Vamos falar agora. A acupuntura, já falei, é um pacto com demônios orientais. Está dando entrada legal para o demônio te colocar uma enfermidade. Amém? Como câncer, como infarto, como AIDS. Então é muito sério, não faça, tá? Assim como piercing e tatuagem. Tatuagem, vamos resumir. Se você fez várias antes de conhecer a verdade, não apague, mas também não faça mais, nem retoque. Vai ficando feio. Mas o importante é que você vai para a glória com o corpo glorificado. Essas tatuagens, essas marcas não vão aparecer na eternidade. Entendeu? Então, não faça mais, não retoque e não apague.
Piercing é uma coisa que dá pra você tirar. Então, se você fez antes, quando você estava no mundo, tire. Vai ficar marca também. Mas é pra você sempre lembrar de onde você veio. Porque até hoje, quando eu me vejo de biquíni ou sem roupa, eu digo, meu Deus, Senhor, parece ex-presidiária. E Jesus sempre me responde, mas você é ex-presidiária. Você foi liberta pelo meu sangue. Isso é pra você nunca esquecer de onde eu te tirei. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos, porque Ele é digno, Ele cura, Ele liberta. Aleluia. Aquele que é cativo, hoje é liberto para pregar como eu estou pregando. E o Botox, irmãos. O Botox, aí entra Botox, brinco, preenchimento, micropigmentação de sobrancelhas, microagulhamento, que é um procedimento para melhorar a pele. Isso aí entra no que Salomão deixou dito. Tudo é vaidade. Então, esse resto é vaidade. A vaidade vai entrar no contexto de 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. O Botox é pecado? Não é. Porém, como uma prevenção, não é pecado. Eu comecei a fazer Botox com 28 anos, para prevenir linhas de expressão. Eu sou uma pessoa muito expressiva e eu canto. Quando a gente canta, a gente atinge tons mais graves, a tendência é a gente enrugar a testa, os olhos. Então, o Botox, ele é preventivo. Agora, quando o Botox passa a ser pecado? Quando ele é feito sem limites. Quando ele é feito para você ficar igual aquela Donatella Versace. Aquela mulher tá ridícula. Aquela mulher passou do ponto. Aquela mulher fez o que não era lícito mais. Aquela mulher se deixou dominar. Então, ele tem que ser feito preventivo de 6 em 6 meses. Amém? Se você passar desse limite, passa a ser pecado. E também não esqueça, ele é uma prevenção, ele não é um remédio. Então, se você já estiver com a ruga estática em relação ao Botox, você vai ter que fazer o preenchimento. E aí é mais dolorido, e aí você vai ter que ficar escrava daquilo. Porque o Botox, ele sai com 6 meses completamente. O preenchimento não, ele depende de cada organismo, certo? O brinco na orelha entra como vaidade. Eu tenho brinco, é uma vaidade. Eu fiz por quê? Furo na minha orelha. Porque eu quero ficar mais bonita. Porque eu quero ficar adornada. E o Senhor Jesus me permite. O Senhor Jesus não me incomoda. Então ele entra no contexto que Salomão disse. Tudo é vaidade. Ele não é um pecado. Ele não é um derramamento de sangue. Ele entra como um procedimento normal com agulha. Por exemplo, você vai tomar uma injeção. Você vai ficar com aquela dor, você vai ficar com aquela doença. Se uma injeção pode te curar, se uma injeção pode te dar melhora, vocês entendem? Mas nem tudo me convém. Me convém tomar uma injeção quando eu estou doente. Se aquilo vai me curar, claro que me convém. Agora, me convém me viciar naquilo? Ter uma dorzinha de cabeça, uma enxaqueca e já ir para injeção? Não. Entendam, é o limite que vai, é o limiar que vai determinar, amém? Se é pecado ou não, mas entra no contexto de vaidade. A micropigmentação de sobrancelha é o contexto de vaidade. Tem gente que não tem pelo, tem gente que tem falhas horríveis na sobrancelha, tem gente que tem uma cicatriz ali na sobrancelha e aquele procedimento vai melhorar. Então, gente, é vaidade, não é pecado. Agora, jamais vivo. Me ligaram aqui, o demônio tá irado. Jamais micropigmente a sua sobrancelha com um tatuador. Aí você escolhe uma esteticista, amém? Até uma micropigmentadora que você sabe que é cristã, que crê no Senhor Jesus. Não tem por que você fazer a micropigmentação com uma espírita, com uma mãe de santo, não tem porquê. Eu estou exagerando aqui, mas para vocês entenderem. É importante que vocês saibam que aquela pessoa, aquele profissional, aquela profissional, o pacto deles seja com Cristo. Amém? E não com o demônio. No caso do tatuador, é sempre com o diabo. É igual o padre. O padre, quando ele consagra aquela hóstia que você comunga, ele já consagrou para demônios. Quando você come a hóstia, você está comendo demônios, dando a mesma porta de entrada que a acupuntura deu, sendo que a hóstia não tem agulha. Você entende a gravidade disso? É muito sério, meus irmãos.
E o Derma Roller, que é o microagulhamento, eu fiz agora para manchas de acne. Eu tive um problema de acne muito grave durante a minha viagem para Israel ano passado. Eu fui em agosto do ano passado com um grupo de pastores, enfim, e tava muito quente, tava tipo 50 graus, era o verão deles lá, e é deserto, né? O clima é desértico. Então, o meu rosto, o meu colo encheu. Então, eu fiz o tratamento, foi um ano mais ou menos, quase uns 9, 10 meses, quase um ano. E ficaram manchas. E daí eu tive a indicação para fazer um microagulhamento. Então eu fiz com uma fisioterapeuta pós-graduada em dermatofuncional, que é a Nayara Rodrigues, e ela é evangélica. Inclusive ela está até fazendo curso de hebraico conosco lá na casa de oração. Ela é de uma outra igreja, mas está fazendo lá com a gente. E eu sei que o pacto dela é com Jesus, né, amados? Eu sei, tá? Essa igreja dela é até bem parecida com a nossa, não é denominação, que ela tá com o noivo dela lá. O noivo dela parece que é pastor. Então, enfim, procure alguém que tenha pacto com o Senhor Jesus. Procure alguém que saiba a origem das coisas. Procure um profissional que conheça a palavra de Deus. Amém? Tatuagem e piercing, qual é o problema? O pacto é com demônios, meus amados. Acupuntura, idem. Assim como outros procedimentos que não levam agulha. Judô, yoga, Muay Thai, tudo consagrado para demônios. Olha, tem um ano que eu não piso numa academia. Parei tudo. A princípio, quando eu parei, eu até falei para Deus, vou ficar fazendo caminhada na praça, ao ar livre. Aqui em Belém tem muitas praças. Eu sou de Belém do Pará, para quem não sabe. Norte do Brasil. E o Senhor Jesus falou, não. Esse é um tempo em que eu vou moldar o teu corpo. Eu vou ser o teu personal. Eu vou ser tudo o que tu precisas. Irmãos, impressionante. Um ano fora desses ambientes. Eu emagreci 11 quilos. Claro que eu tô fazendo dieta, fiz dieta, fui pro spa, né? Fui umas 3 vezes para um spa em Fortaleza. Faço bastante massagem, drenagem linfática, enfim. Mas é impressionante como o meu corpo respondeu bem. Porque esses profissionais são... Não vou falar todos, não vou generalizar, mas a maioria que eu peguei, irmãos, endiabrados, cheios de pactos ruins, trazendo para nós. Clima de academia pesado. Uma vez uma pastora foi lá na casa de oração e profetizou para mim. Ela falou, você aí, você pensa que ninguém te olha lá na academia, né? Mas é o Senhor Jesus que está mandando anjos maiores que os demônios. Porque Ele te ama, porque Ele não quer que nenhum imundo te toque, venha até ti. Irmãos, eu fiquei impressionada. Então, eu não senti no meu coração a necessidade mais de frequentar academia. Pilates é pecado? Não é, porque é um método. O yoga, o que é o yoga? Um culto disfarçado. Cada posição da yoga é uma invocação a demônios. Mas o Pilates é um método criado por um homem para corrigir postura, para tonificar o músculo, que foi Joseph Pilates. Então, olha o limiar. São atividades físicas parecidas, só que uma foi criada para edificar, que é o Pilates, e a outra foi criada para atrair demônios para dentro da pessoa. As artes marciais, infelizmente, todas consagradas para demônios. Eu te recomendo o livro Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Ela fala muito sobre judô, sobre o Muay Thai, inclusive que uma ex-bruxa que ela ganhou para Jesus, a Rebecca Brown, contou para ela o que existe por trás dessas atividades. Então eu te recomendo, hoje eu não vou poder me estender muito, o que eu pude fazer hoje aqui foi passar a palavra de Deus, tá? Quais foram as palavras de hoje, irmãos? Levítico, tá? Capítulo 19, verso 28, Deuteronômio 14, versos 1 e 2 e 1 Coríntios 6, 12. Essas são as palavras para hoje. E te recomendo refletir. O povo quer fórmula pronta. O povo quer um pastor, uma pastora, um líder que diga tudo que leva agulha é pecado. Mas eu não vou falar isso, porque isso é mentira. Eu tenho que falar a verdade. E a verdade é, você vai ter que orar. Você vai ter que buscar. Mas as coisas que têm pacto firmado com o diabo, eu estou passando hoje. Procedimentos com agulha que tem pacto com o diabo, com certeza. Tatuagem, piercing, acupuntura. O resto você vai ter que buscar. Você vai ter que avaliar. Eu fiquei um ano, irmãos,
pensando, orando, avaliando para fazer o derma roller, que é o microagulhamento na pele do rosto. 1 ano. E Deus me levou até a Nayara. Deus me levou até ela. E quando Deus me apresentou ela e falou, olha, ela faz, ela é minha, ela é do meu reino, eu ainda fiquei orando mais uns bons meses. Ela sabe disso, não sei se ela vai estar assistindo aqui. Mas ela sabe disso. Várias vezes ela, vamos fazer hoje, a tua pele já está pronta. Eu, não, Nayara, ainda estou orando. E quando o Senhor me deu o aval, me disse sim, eu fiz e ficou maravilhoso. Nossa, melhorou assim a minha pele em 90%, irmãos. Eu digo que tá boa já, pela fé. Em nome de Jesus. Porém, eu fiz com prudência. Porém, eu fiz com oração. Aleluia. Lili Bernardes está dizendo aqui. Deus me dê sabedoria. O deserto tá forte, minhas forças são fracas, não me deixe desanimar. Com certeza o Senhor vai te dar, Lili. Eu creio na tua vitória em nome de Jesus. O Senhor, Ele ama os humildes. A Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. E não é humilde com a cara lavada, tem gente que acha, humilde é cara lavada, saia lá no pé, cabelo branco, horroroso. Não, gente, isso não é humildade. Isso não é humildade, isso é religiosidade, é diferente. A humildade no coração, a humildade de ouvir, a humildade de saber o momento certo de agir, de falar, de proceder. Amém, meus queridos irmãos? Então, eu vou resumir, até porque... Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Até porque já tem um vídeo meu específico de tatuagem no meu canal do YouTube. Joguem lá, tatuagem é pecado, descobri após ter feito 23. Logo no início do meu canal eu fiz esse vídeo e ele tá mais aprofundado. Inclusive com as experiências que eu tive no mundo, como no centro de tatuagem na última que eu fiz. Que eu vi a cara dos tatuadores toda distorcida. E a última foi Jesus, ó, que eu tenho aqui no pulso. Essa aqui, ó, foi a última que eu fiz. Jesus. Então, o que Jesus me falou? Que o problema não é o desenho. Você pode fazer trechos bíblicos, um dragão, uma caveira, não é o problema. O problema é o pacto, o problema é o derramamento, que é para demônios. Então, Jesus me falou ali, não quero mais. Eu tinha 1 mês de batizada nas águas ali. Na verdade, eu já tinha feito Jesus, foi um retoque. E aí o Senhor Jesus colocou a cara dos tatuadores toda distorcida, e me falou, eu não quero mais. A partir de agora é pecado. Até aqui você veio, até aqui eu te permiti. Mas de agora em diante, se você fizer de novo, retocar de novo, passa a ser pecado e você vai pagar o preço. Irmãos, eu nunca mais fiz ali. Tenho tatuagens desbotadas, tem uma na minha costa que já tá, não dá nem pra ler o que tá escrito. Mas problema, eu amo meu Deus e eu vou obedecê-lo. Ele sabe o que é melhor pra mim. O homem que for casar comigo vai ter que saber que eu vim do mundo, que eu sou toda pichada. Ele vai ter que me aguentar. Igual um vaso, né? Um vaso colorido. Pichado, gente. É o meu passado. Eu nunca vou esconder de onde eu vim. Eu vim do mundo, eu vim do lixo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não vou pagar pelo tempo da minha ignorância. Mas você, eu tô te avisando hoje, talvez você nunca tenha se tatuado. Nem comece. Talvez você queira fazer um piercing. Não faça. Talvez você queira fazer acupuntura, não faça. Talvez um médico te disse que é bom para sua saúde, é mentira. A medicina está corrompida. Exceto raras exceções de médicos de Deus, como a minha mãe é. O meu tio Fabiano Tuma também está aqui me assistindo pelo Facebook. Um beijo, meu tio, um homem de Deus. Sabe, um homem que estuda a palavra. Ele é gastro e urologista. Então, ele é cirurgião. Acho que já se aposentou da cirurgia, né, tio? Mas ele é cirurgião. Então, quando ele se converteu, Deus falou muito com ele também sobre isso, irmãos. Esses médicos, eles vão te dar conselhos de Deus, mas infelizmente a maioria tá pervertida. A maioria vendeu a alma pro diabo. Ou pro ceticismo, que dá no mesmo. O diabo não tá nem aí se você sabe o que tá fazendo. Pra ele, um ateu tá na rede dele, vai pro inferno. Um cético. Então, esse era o assunto. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada por essa transmissão. Pai eterno, eu te engrandeço, te louvo, te bendigo, porque mais uma vez a verdade foi dita aqui, meu Pai, e o diabo não prevaleceu.
Antes foi envergonhado, lançado no mais profundo abismo, como disse o profeta Isaías. Em Isaías 14:11, já foi derrubada no inferno a tua soberba, com os sons da tua harpa. Debaixo de ti uma cama de verme e os bichos te serão por coberta. Oh, rabaxere de canta lava suirá. O diabo é um derrotado, um falido, mas nós temos chance de redenção. A cruz foi para nós, não para ele. Para ele não há mais chance, pois pecou na eternidade. Mas nós nascemos numa atmosfera caída, caída desde Adão. Oh, rabaxere de cantarai, mas por um homem o pecado entrou no mundo e foi Adão. Porém, por outro homem, a humanidade teve a chance de redenção e foi o Senhor Jesus. Oh, aleluia, glórias, glórias, glórias ao Filho de Deus, que se deu por nós, que derramou o único sangue que redime. Na Bíblia diz que no sangue está a vida, e no teu sangue, Jesus, foi nos permitida a vida eterna. Legalmente, tu compraste para Deus os povos de toda tribo, língua ou nação. A todos quanto a ti receberem, tu deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, quebra todo pacto. Quem se tatuou até aqui, Senhor, quebra, quebra, quebra em cada desenho. Quebra o pacto que foi feito. O teu sangue é mais poderoso que todo sangue derramado para demônios e para Lúcifer, o príncipe dos demônios, o príncipe deste mundo caído. Rela de calabassuria, quebra agora. E daqui para frente que ande na luz. E daqui para frente que ande na verdade. Coloca discernimento, coloca limite. Até onde o que convém, Senhor, o que passa a ser pecado, coloca o incômodo que tu me colocas várias vezes, Senhor, para que eu não peque mais. Oh, rabaxere de cantalava, suiraena, rabe, surianda, nemanas. Agora vai quebrando, agora vai alertando, vai incomodando. Senhor, dissipa toda a treva em cima de mim. Todos que se levantarem contra mim, nenhum prevalecerá. Rela de calabassuria de calabachel, seinarabe, surianda, nemanas. Rica de la babá, se canta la vaiera, la tira, la sou me que ne faz. Quebrado, cancelado, todo pacto, todo jugo, todo, Senhor, demônio que entrou, meu Pai, eu quebro agora, pra fora, pra fora, pra fora, em nome de Jesus. Oh, rabaxere de canta lava suira. Em nome do Senhor Jesus é o que te peço e desde já te agradeço, crendo nos milagres e maravilhas através dessa transmissão. Amém e amém. Então, glória a Deus. Esse era o tema de hoje. Nem tudo que leva agulha é pecado, porém, há procedimentos que já estão pactuados com o diabo. Tatuagem, piercing, acupuntura, pactos de sangue que você faz em terreiros de macumba, ou que você faz não sei aonde, na maçonaria, não sei aonde. Isso é pro diabo. Porém, os outros procedimentos, clame a Deus. Clame a Deus. Salmos 91 diz, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, diz o Senhor para nós. Vida longa ele nos dará, irmãos, e nos mostrará a sua salvação. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu fico por aqui. Até a... Eita. Eu quero falar rápido, aí não dá. Eu fico por aqui, meus irmãos. Até a próxima transmissão. Se Deus quiser e Ele há de querer. Amém e amém. Porque, Senhor, en nuestra vida, Señor, somos árboles. Y de este árbol, Señor, el cielo alimenta con nuestra adoración, con el fruto de nuestras vidas, del fruto bueno. Queremos te engrandecer, que sale de Senhor. nosotros. Oh, para todo sempre, rabaxerie canta labassuria. Gracias por los adoradores hoy en día. Gracias por cada uno de ellos. Coração do Pai, vem a tua salvação. Se você cair, não pare, se levante desse chão.